Este é Vincent Tolman, e este é o seu relato da sua experiência de quase morte em 2003. Eu e um amigo ingerimos um suplemento que era muito popular na época e encomendámo-o pela internet. Ele veio a tornar-se tóxico para os nossos corpos. Nós decidimos ir a um restaurante para comer para ver se nos sentíamos melhor. Já na entrada, o meu amigo colapsou numa mesa do restaurante e começou a vomitar. O gerente chamou os serviços de emergência, e o meu amigo foi levado na ambulância e saiu do hospital no dia a seguir completamente recuperado. Entretanto, a minha história foi um pouco diferente. Eu acabei por morrer. Eu fui para a casa de banho e tranquei a porta porque ela era de uso duplo. Lá dentro, perdi o equilíbrio e caí no chão da mesma maneira que o meu amigo caiu, mas eu caí de costas e comecei a vomitar. Isso fez com que eu sufocasse. É aí que a minha história toma um rumo muito estranho. Eu consegui ver a nossa existência real. No preciso momento em que sufoquei, eu lembro-me de ver tudo a andar à roda e ver apenas escuridão à minha volta e parecer estar a mergulhar nesta sensação quente e escura e também elétrica, e, quase instantaneamente, comecei a ver uma cena a desenrolar-se à minha frente. Parecia um filme. Não parecia que fosse real porque eu estava a observá-la e eu era definitivamente o observador porque eu estava aqui, de onde estava, e não lá. É difícil de dizer isto, mas eu não sabia que era o meu próprio corpo. Eu não sabia que o que estava a ver era o meu corpo. Eu pensava que o que estava a ver era um corpo morto de outra pessoa. E não se parecia comigo. E eu também estava consciente dos pensamentos, sentimentos e emoções de toda a gente naquele restaurante. Eu conseguia ouvir os pensamentos do gerente e a sua preocupação pela pessoa que tinha acabado de entrar na ambulância e que ele não conhecia. Eu estava a ouvir também o cozinheiro, lá atrás. Estou consciente de tudo isto. E eu pensava que isto era uma forma estranha de ver um filme, ser capaz de ouvir e aperceber-me de toda a gente na cena. Ao mesmo tempo que isto acontecia, um dos clientes estava a tentar usar a casa de banho e a forçar a fechadura a abrir-se. Após várias tentativas, foi falar com o gerente e disse-lhe: "Acho que alguém pode estar com problemas lá dentro." Ele ouvia um telemóvel a tocar lá dentro. Então o gerente foi até lá e bateu à porta e abriu-a e viu o meu corpo estendido no chão. Chamou novamente os serviços de emergência e veio uma segunda equipa médica que declarou o corpo como morto. Fizeram várias tentativas para o reanimar, mas não tiveram sucesso. Sabiam que o corpo já tinha morrido. Já estava a ficar frio. Colocaram-no no saco de transporte de corpos e prenderam-no à maca da ambulância. E mesmo neste momento, não me apercebi que o que estava a ver era o meu corpo. Portanto, estou a ver a ambulância a sair do local e a apanhar a via principal e neste momento, eu vejo um brilho a começar a formar-se à volta do coração deste médico que eu sabia, estava a exercer há pouco tempo. Ele estava sentado na parte de trás da ambulância. Os médicos mais experientes estavam sentados à frente. E este médico novato, na sua primeira semana no emprego, começou a brilhar. E enquanto eu via isto, eu estava como que maravilhado porque era muito espetacular, maravilhoso e poderoso o facto de eu estar a ver aquela luz a sair de dentro dele. De repente, vindo não sei de onde, senti uma força enorme, uma energia a passar velozmente pelo meu ombro esquerdo, e vi ela atingir aquele médico mesmo no coração. E quando o atingiu, eu ouvi uma voz a dizer muito alto: "Ele não está morto." Olhei em volta para ver de onde estava a vir aquela voz. E assim fez também aquele médico novato. Olhou em volta e também não soube de onde vinha aquela voz. Ele olhou depois para os outros dois médicos pensando que talvez tenham sido eles a tentar pregar-lhe uma partida, mas apercebeu-se que não tinham sido eles. Mas ele tinha ouvido algo. E ele não fez nada. Mas aquela luz ainda lá estava a brilhar à volta do seu coração e começou a expandir-se e a ficar cada vez maior. E não ficando apenas à volta do seu coração, começou a brilhar agora para lá do topo da sua cabeça e para lá da cintura. Era uma luz dourada brilhante. E pela segunda vez, senti esta força a passar pelo meu ombro esquerdo, e ouvi, ainda mais alto: "Ele não está morto." Quando isso foi dito pela segunda vez, o médico sabia que tinha de fazer alguma coisa. Por isso ele abriu o fecho do saco, onde estava o corpo, e começou a apalpar o corpo para ver se conseguia encontrar algum sinal de vida, alguma pulsação, algum tipo de sinal de vida. Mas ele não encontrou nada. Então ele colocou sua mão na perna e quando fez esse contato, eu senti como que uma descarga elétrica entre ele e eu. E eu senti que ele também a tinha sentido. Nesse momento foi quando comecei a perceber-me que algo de estranho se estava a passar. Algo que realmente me dizia respeito. Este médico novato, e isto foi outro milagre que aconteceu para mim, quando ele sentiu aquela descarga foi suficiente para que ele tentasse mais uma vez, reanimar aquele corpo. Então ele começou o processo de reanimação, começou a colocar a máscara de oxigênio e foi buscar aquelas máquinas que dão descargas elétricas para fazer o coração começar a bater. Estas máquinas fazem um som muito alto quando são ligadas e quando estão prontas para fazer a descarga. Este som fez com que os outros médicos parassem o que estavam a fazer e olhar para ver o que este novato estava a fazer.
E quando viram isso, começaram a discutir com ele e a dizer-lhe: vais ser despedido. Isso é ilegal. Não podes fazer isso. O corpo está morto. Não é uma experiência. Tens de parar. Mas ele não parou e aplicou a descarga. Não aconteceu nada. Aquela primeira descarga não resultou em nada. Na segunda descarga, obteve um único batimento cardíaco e depois mais nenhum. O monitor não registou mais nada. Mas isso motivou a aplicar uma terceira descarga. Registou-se, após isso, um batimento cardíaco regular mas fraco. Para mim isto foi mais um milagre que aconteceu nisto tudo. Não só o milagre deste médico novato, que seguiu o sentimento, aquela voz, mas isto aconteceu tudo a um quarteirão do hospital. Por isso eles conseguiram levar este corpo rapidamente para o hospital onde já estava uma equipa pronta à sua espera. E enquanto tudo isto acontecia, eu, no sítio onde estava, eu não estava consciente que o que eu estava a ver, era eu. Quando levaram o corpo da ambulância para o hospital, o corpo estava a ter convulsões. Havia muita coisa nojenta a sair da minha boca e por todo o lado do corpo, a equipa sabia que tinha de o prender para conseguir trabalhar nele. Prenderam as pernas primeiro e depois passaram para os braços. Prenderam o braço direito e não houve problema. Mas quando passaram para o braço esquerdo, eu senti que alguém me estava a prender o braço, no sítio onde eu estava a observar tudo isto a acontecer. Eu senti mesmo que alguém me estava a prender o braço esquerdo. E olhei para baixo para ver como é que alguém podia estar a prender-me de onde eu estava. E o que vi, foi que o meu braço esquerdo, no corpo, estava a resistir e chegou mesmo a partir a fita que era usada para isso. Trouxeram outra fita mais forte e colocaram-na no meu braço. E só nesse momento eu percebi que o que eu estava a ver, este tempo todo, era eu. Esse momento foi muito assustador porque estive a testemunhar algo que eu pensava ser exterior a mim. Depois eu senti-me muito parvo. Senti-me um idiota. Como é que eu não sabia que estava a testemunhar a minha própria morte? Como é possível? Senti-me tão parvo. E eu estava a permitir que estes pensamentos de medo entrassem na minha consciência e neste momento eu conseguia ver as coisas negativas que tinha feito, as influências que tive na minha vida. Eu via isso tudo em rápidos lampejos, do meu ponto de vista, mas também via o ponto de vista das pessoas que afetei. E quando parecia que estava a afundar-me neste medo e escuridão, comecei a sentir, as palavras não conseguem descrever este carinho e amor incondicional, que me estava a envolver. Parecia água quente que alguém despejava em mim. E eu queria saber de onde é que vinha. E à medida que eu absorvia, comecei a ver, em rápidos lampejos, as coisas boas que tinha feito. E havia tão mais coisas boas do que más. E não apenas isso. Também vi as coisas futuras que eu ainda iria fazer. Eu vi o impacto da minha vida. Eu vi o efeito onde que a minha vida tinha causado. Antes e depois desta experiência de morte. E virei a minha atenção para trás de mim e apercebi-me deste homem todo vestido de branco, fato branco, um manto branco por cima dos ombros. Tinha uma barba branca comprida e tinha cabelo branco pelos ombros e tinha a pele muito cor-de-rosa. Uma pele extremamente cor-de-rosa. E ela brilhava como areia ao sol. Era maravilhoso observar a sua face porque ele exalava amor incondicional. Amor que eu nunca tinha sentido aqui, neste mundo. Amor que eu sabia não merecer. Amor que estava tão cheio de bondade e poder. Amor que envolvia. Limpou-me de todos os pequenos buracos que eu tinha permitido crescer dentro de mim, nesta vida, deste trauma, abuso e do mal que eu tinha recebido. E enquanto estou a experienciar isto e a sentir tudo isto, estou a pensar, ele deve ser Deus. E logo a seguir ouço como se fosse uma risada de uma forma amorosa. Ele responde, não, filho. Não sou Deus. E sei que é este homem a falar comigo. Apercebo-me que estamos a comunicar pelo pensamento. Não usamos a boca. E o meu pensamento a seguir foi, se não és Deus então deves ser Jesus. E novamente ele riu-se e mandando-me sempre amor incondicional ele ajudou-me a perceber que também não era Jesus. Ele era o meu guia e chama-se Drake e ele vai orientar-me para onde eu quero ir. Se eu quisesse voltar para o meu corpo, eu podia. Mas também podia ir com ele. E, instantaneamente, eu sabia que não queria voltar para aquele corpo. Mesmo olhando para aquela energia que havia à volta do meu corpo, parecia-me um inferno. Especialmente comparado com este amor. Este tremendo amor e poder que saía deste homem. Então eu disse-lhe, eu quero ir contigo. Ele sorriu e explicou que era perfeito porque ele ia ajudar a ver o que se seguia na minha existência. Então, nós iniciámos uma viagem. Ele ajudou-me a perceber que esta viagem não era uma viagem típica de um ponto do universo para outro ponto do universo. Vamos viajar para uma compreensão mais ampla, para uma forma mais alta de energia e que eu tinha de me transformar para ser capaz de ir para onde íamos. Então ele começou com este processo de me orientar, de me educar, carinhosamente.
E eu pensei que deveria haver uma porta da frente para que eu pudesse rapidamente entrar no céu porque eu tinha tudo o que precisava na minha religião. Ele sorriu carinhosamente e mostrou-me que havia tantas coisas mais que eu não conhecia nem me apercebia até mesmo na minha religião cristã que eu tinha aprendido e na qual tinha crescido. Ainda não estava consciente do que precisava de saber para irmos àquele lugar. Então ele começou o processo de me mostrar estes princípios. Eles levariam horas e horas a desenvolver, mas eu resumo-os em 10 grandes princípios. A primeira coisa que ele me ensinou foi que eu tinha de aprender a ser verdadeiramente autêntico. Para ser eu próprio sem me importar com quem estou a relacionar-me. Que a versão autêntica de mim é o que eu sou e não as diferentes versões que demonstro quando estou com certos amigos, familiares, colegas de trabalho e outras versões de mim noutras ocasiões. O Drake ajudou-me a perceber que existe uma beleza absoluta na autenticidade. Nesta vida nós vemos que as pessoas mais autênticas são os muito novos ou os muito velhos porque quando vimos para aqui e quando partirmos, não nos importamos com o que os outros pensam de nós. Portanto eu comecei este processo de ser autêntico e retirar as diferentes camadas, os diferentes aspectos e personalidades que eu tinha permitido acumular por cima do que sou verdadeiramente e aceitar quem eu sou verdadeiramente com as fraquezas e com as virtudes. Isso levou-me a perceber o princípio número 2 que é, compreender realmente a razão por que estamos neste mundo. E essa razão é aprender a amar. Só isso. Aprender a amar e criar amor. Personificar o amor e usar o seu poder para criar e construir relações de amor. Isto levou-me ao terceiro princípio que é, amar toda a gente. Isto porque estamos aqui para aprender a amar e amar verdadeiramente e incondicionalmente todas as pessoas e toda esta criação, todos os seres, plantas e animais. Toda esta criação faz parte daquela energia do amor por tudo. O Drake fez-me perceber quão grande é esta criação e como a vida abunda e persiste. Ela não é a raridade que pensamos. A vida está em toda a parte do universo. Vida inteligente também. Depois disto, ele levou-me ao quarto princípio que é, ouça a sua voz interior. Ouça a consciência que foi embutida e que é o canal que nos liga diretamente ao Criador, a Deus ou como quiser chamar-lhe. Eu costumo dizer que temos um templo divino que fica entre as nossas têmporas e lá podemos ter uma ligação sagrada com ele. Mas para isso acontecer, temos de o permitir, em primeiro lugar temos de reconhecer que ele lá está e depois temos de iniciar o trabalho de ouvir. E quanto mais ouvirmos, mais forte se torna essa voz. Temos de cultivar ouvir a intuição. Ela dá orientações para a tomada de decisões, dá respostas a preces e questões. Depois veio o quinto princípio, usar a tecnologia com bom senso. Temos de compreender que a voz interior só é forte se estivermos a ouvi-la e não estivermos distraídos com os nossos acessos constantes às tecnologias. Devemos usá-las com limites e controlo. Isto leva-nos ao sexto princípio que é, liberte-se do preconceito. Eu pensava que eu não era uma pessoa preconceituosa, mas o que eu não me tinha apercebido era que eu era preconceituoso com pessoas preconceituosas. Eu tive de me libertar desses julgamentos porque toda a criação é divina. Mesmo aqueles que cometem o erro de julgar os outros e inferiorizá-los com base na sua insegurança. Quando percebermos este processo, podemos ultrapassar o preconceito e amar as pessoas. Podemos amar a alma que existe em cada um de nós. Amar o pedaço de Deus que existe dentro de cada um de nós. Isto é extremamente importante para a nossa evolução. Depois foi mencionado o princípio número 7, praticar o poder de criar. Nós estamos nesta sala de aula e podemos criar. E isto começa com os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos tornam-se os nossos hábitos tornam-se os nossos comportamentos tornam-se o nosso caráter e o nosso caráter torna-se o nosso destino, o rumo que damos à nossa vida. Se pensarmos que podemos criar, construir, vamos tornar isso realidade. Portanto, controle os pensamentos. Escolha o que vai dentro do seu templo divino porque lá é a origem da criação. Depois, foi-me mostrado o oitavo princípio que é o de evitar influências negativas. Elas estão em todo o lado. Elas fazem parte das tecnologias mas também de ambientes, relações, empregos, escolas tóxicos. Ele explicou-me que existe um momento, ele chamou-lhe a hora do poder, que existe 30 minutos após acordarmos e 30 minutos antes de adormecermos e temos de assegurar que estamos a colocar energia positiva nesses momentos. Porque se não fizermos isso, estamos a moldar o início do nosso dia e o fim do nosso dia, à volta de energia negativa. Devemos evitar ver notícias negativas e estarmos distraídos com a tecnologia. Devemos aproveitar estes momentos para pedir, ao mundo espiritual, aos nossos guias, que coloquem uma barreira de proteção entre nós e essas energias negativas. Estes momentos também são a altura para se pedir orientação, sabedoria e o que se estiver a necessitar. Se pedir, eles estão sempre ao nosso dispor para ajudar.
Isto levou ao princípio 9, que é o de perceber que o mal tem um propósito. O mal é muito importante porque constitui uma opção assim como o bem. O mal é a ausência de amor. O bem é a existência do amor. Temos de ter esta bipolaridade para podermos escolher. Se o Criador criasse uma realidade em que não houvesse o mal, não haveria evolução. Não haveria crescimento. É por isso que temos de vir aqui, a este mundo, para experienciar o bem e o mal e escolher qual deles queremos seguir. E as nossas escolhas começam logo com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos criam a direção que queremos que a nossa energia siga. Isto levou-nos ao último princípio, o número 10, saber que nós somos um. Cada um de nós é uma criação do Criador e cada um de nós tem uma centelha de luz de Deus no nosso íntimo. Essa centelha é uma parte de Deus. E o mal que se faz a uma criação é fazer o mal a Deus e a todos. Quando tomei consciência disto, comecei a ter a mais extraordinária experiência. Vi que estávamos a chegar a um lugar lindíssimo, e senti uma linda luz branca a sair de tudo. Eu sentia, tão intensamente, a presença de Deus em tudo. Eu podia sentir e conectar-me com Deus neste lugar. E foi uma experiência linda e tenho dificuldade em explicar porque não temos palavras para descrever estas cores, porque não temos cá aquelas cores. Não temos aqueles cheiros. Não temos aqueles sons. Mas eu quero que o mundo saiba o que nos espera a todos. Enquanto estou a viver isto tudo, o meu guia vem ter comigo. Por esta altura, eu já o conheço muito bem porque ele ajudou-me a aprender todos estes princípios. E foi muito difícil compreender cada um deles. Ele chamou-me para perto dele e disse: Vini, isto vai ser muito difícil, mas vai valer a pena, e deu-me um abraço. Lá os abraços são muito diferentes porque lá não estamos presos a uma forma física. Nós temos corpo, mas somos mais energia do que esta densidade de carbono. Esta densidade da terceira dimensão. Portanto, à medida que juntávamos os nossos corpos energéticos, íamos nos tornando num só neste abraço. E a nossa luz juntou-se uma na outra e expandiu-se. Era tão bonito porque a luz de nós dois era 4 vezes mais brilhante que a luz individual de cada um. Neste momento aprendi outro princípio: quando nos juntamos em amor, tornamo-nos 4 vezes mais fortes do que quando estamos sozinhos. E isso é só quando dois se juntam em amor. Entretanto eu apercebi-me de uma prece e comecei a ouvi-la. Era uma prece especial que estava a ser dirigida ao meu corpo. Enquanto eu estava nesta viagem, eu tinha ficado em coma há já 3 dias. O meu irmão estava a dizer uma prece para que eu melhorasse. Assim que ele terminou, o amor que o meu irmão sentia por mim e o amor que eu sentia por ele, fez-me voltar para o meu corpo. E essa experiência de voltar foi a mais difícil que eu já tive na minha vida. Sim, a minha pior experiência foi ter voltado de lá. Porque uma vez lá, não queremos voltar. Aqueles que já lá estiveram percebem isto. E eu acordei. Sentia-me bem, por isso retirei todos os fios e tubos que estavam ligados ao meu corpo porque eu não queria nada a tocar-me. Ainda fiquei umas boas 6 horas a fazer exames, testes e assinar a papelada para ter autorização para sair do hospital. Indo um pouco mais à frente na minha vida, eu tentei voltar a viver uma vida normal, do cotidiano, e tentei encontrar a felicidade terrena, mas eu não estava a encontrá-la. Eu ouvia o meu guia dizer constantemente: isto vai ser difícil, mas vai valer a pena. Eu tinha dificuldade também em aceitar o que me tinha acontecido porque eu tinha uma mente muito científica e devido às explicações dos médicos a dizerem-me que tudo tinha sido a minha imaginação. Além disso, também tinha o meu ego a dizer-me: tu estás maluco. Isso foi produto da tua imaginação. Então eu procurei a ajuda de um profissional para verificar se precisava de medicação para a esquizofrenia e alucinações com vista a ultrapassar esta fase. Quando eu ia à consulta com o médico, apareceu em espírito uma mulher que me disse: você precisa de dar uma informação a este médico. Eu já estou com receio do que ele me diga na consulta que tenho alucinações e, portanto, não ia contar nada disso. Mas ela não se ia embora. Ela dizia-me: não te atrevas a ir embora sem dares esta informação. Até que tomei a decisão porque ele se calhar ia dizer que, de qualquer forma, eu estava maluco. Eu disse ao médico: doutor, tenho de lhe dizer algo. Vai parecer maluquice, mas já sabe que eu estou assim. Tenho aqui uma mulher e ela está a dizer-me para lhe transmitir esta informação. Após ter feito isso, o médico ficou em absoluto silêncio. Depois apontou o dedo à minha cara e disse-me: saia já do meu escritório. Já. Foi o que fiz. Mais tarde recebo uma chamada, e era o médico. Ele diz-me: Vini, eu não sei como você sabe dessa informação, mas o que me disse eu nunca tinha dito a ninguém. Nem mesmo à minha mulher. Ele contou que mesmo ele tinha esquecido. Bloqueado na sua memória. Mas que era tudo verdade.
Disse-me também que eu tinha de tentar perceber o que fazer com esta experiência. Sim, eu podia ver e comunicar com os espíritos depois da minha EQM. E era outra coisa extraordinária com que tinha de lidar. Vieram ter comigo inúmeros espíritos que queriam dar mensagens para eu transmitir. Eu não as entrego sempre. Eu sou muito discreto e escolho quando e a quem é que eu partilho isso. Uns 7 meses mais tarde, aconteceu também outra experiência extraordinária que me ajudou imenso a ultrapassar todas as minhas dúvidas. Eu fui a uma apresentação da história da cidade. Estão a mostrar todas as pessoas que foram importantes para a sua fundação e desenvolvimento. Eu nem estava a prestar atenção e surgiu uma foto e a minha namorada, a quem eu já tinha partilhado a minha experiência com tantos pormenores que ela já parecia que conhecia o meu guia, o Drake. Ela vê a foto e diz, é ele. Eu olho, paralisei e comecei a chorar. Era ele. Era o Drake. Mas o seu nome terreno só aparecia como Charles de Cazer. E sabia que a minha avó tinha Cazer como último nome. Fui ter com ela e perguntei-lhe, quem é o Charles Cazer, e ela pergunta, queres dizer o teu bisavô Drake? Por 7 meses eu pensei que estava maluco e foi nesse momento que eu aceitei que tudo o que me tinha acontecido foi real. A partir daí, comecei a partilhar a minha experiência de quase morte com as pessoas. Também fui ter com aquele médico novato para lhe agradecer ter salvado a minha vida e ter violado tantas regras para o fazer. Ele foi muito penalizado, ficando mesmo suspenso. Em consequência disso, ele pediu a transferência para o corpo de bombeiros. Eu disse-lhe que o tinha visto a brilhar e que ouvi a mensagem: ele não está morto, mas ele disse-me que não sabia do que eu estava a falar. Ele disse depois: eu sabia apenas. Eu sabia que havia algo de estranho a passar-se consigo. Portanto, quer seja a mensagem que eu ouvi ou apenas este saber interior que lhe disse para agir, de qualquer maneira, para mim foi o primeiro milagre de Deus que me trouxe de volta. Eu estou apto a dizer que Deus está aqui em toda a parte. Os anjos são reais e estão aqui e em toda a parte. O Espírito é real e está aqui e em toda a parte e eles querem ajudar-nos. Mas só ajudam se nós pedirmos, mas andamos tão distraídos com o nosso telemóvel e com a televisão que não há tempo para Deus, nem para os anjos nem para os nossos antepassados que nos querem ajudar. Se você está a ouvir este relato, se você quer ajuda, quer uma influência de Deus, quer Deus na sua vida, e eu não quero saber como é que você o chama, Deus quer ter uma relação pessoal consigo. Portanto, chame-o como é mais confortável para si. E se for ateísta, chame-o o universo e continue a ser ateísta. Mas o universo, ou Deus ou o Criador quer ter uma relação consigo. Com todos nós. E ele planeou este sistema que nos dá muito apoio, daquele lado. É só pedirmos.